Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer a unidade 8, objetos, materiais e suas características. Vamos fazer as páginas 52 até a página 64. Coloquem agora na página 52 e 53, que é a abertura da unidade 8, que se chama Objetos, Materiais e suas características. Então, crianças, o brinquedo que a menina está segurando aqui na fotografia, de que material que vocês acham que ele é feito? Qual é a sensação que temos ao segurar esse brinquedo? Quais sentidos você utiliza para reconhecer as características desse brinquedo? De que materiais podem ser confeccionados os brinquedos? Então, crianças, são respostas que nós vamos descobrir ao longo da unidade 8, tá bom? Então, vamos continuar. Lá na página 54, nós temos ideias em construção. Então, acompanhe a leitura. Em nosso dia a dia, brincamos com objetos que são feitos de diferentes materiais. As imagens a seguir ilustram alguns exemplos. Então, aqui nós temos a imagem, né, de um skate, de canetas e de um urso de pelúcia, né? Quais características podemos associar a cada um desses objetos mostrado nas imagens? Será que o skate ele é feito de material macio ou áspero? Você acha que as canetas são feitas de material colorido ou transparente? O urso foi confeccionado com material macio ou áspero? Então, vamos classificar nossas hipóteses aqui nessa tabela abaixo, tá bom? Então, converse com os colegas e registre as suas hipóteses nos quadros a seguir. Então, aqui nós temos os objetos, que é o skate, as canetas e o urso. E vamos escrever aqui abaixo as características que eles têm. Então, lá no skate, vocês acham que o skate é um objeto que é macio ou ele é áspero? Então, crianças, muito bem, ele é um objeto áspero. As canetas vocês acham que são coloridas ou transparentes? Então, como vocês podem ver aí, é colorido, né? E o urso? O urso, vocês acham que ele é o quê? Ele é macio ou ele é áspero? Então, como a gente já sabe, né? O urso, ao tocá-lo, ele é macio. Na página 52, nós temos construindo conhecimentos, objetos de uso cotidiano. Então, objetos que a gente usa todos os dias. Chamamos de objetos todas as coisas materiais, ou seja, que não são seres vivas, que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Isso é, que podemos ver, tocar, escutar ou sentir o cheiro. Se olharmos ao nosso redor, veremos todos os objetos como diferentes tamanhos, né, cores e formatos, que são utilizados nas mais diversas situações de nosso dia a dia. Observe alguns exemplos nas imagens a seguir. Então, aqui nós temos escova de dente, toalha de banho e sabonete. Esses objetos são utilizados para a higiene do nosso corpo, né? Todos os dias. Aqui abaixo nós temos cadeiras e mesas, que são objetos que podem ser utilizados como móveis de cozinha ou móveis da sala de jantar. Coloquem agora na página 56. Aqui nós temos mais alguns objetos. Aqui nós temos uma colher, copo e guardanapo, que são objetos que podem ser encontrados em cozinhas. Aqui nós temos uma flauta e um violão, que são objetos utilizados para emitir sons.
são instrumentos musicais. Aqui abaixo nós temos um travesseiro e cobertores, que são objetos que nós usamos para dormir. Na página 57, nós temos os materiais de que são feitos objetos. Os materiais são os itens utilizados para fabricar os objetos, dando origem a eles. Então, a gente usa materiais para fabricar objetos. Nossas escovas de dentes costumam ser feitas de plástico. Nossas roupas e toalhas de banho de tecido. E algumas cadeiras podem ser feitas de madeira. Aqui abaixo nós podemos ver a imagem de um marceneiro fabricando uma cadeira de madeira. Assim como as pessoas, cada material possui características próprias, como cor, temperatura, textura, cheiro, entre outras. Alguns materiais, por exemplo, podem ser coloridos ou transparentes, como o plástico. Outros podem ser áspero ou macio, como os tecidos. Já alguns tipos de madeira possuem cheiros naturais. As palavras e o texto. O que significa ser um marceneiro? Marceneiro é um profissional que utiliza a madeira para fabricar móveis e objetos, como é o caso dessa imagem que nós vimos aqui acima. E o que significa a palavra textura? A textura é quando passamos a mão em alguma superfície, podemos perceber se ela é lisa, ondulada, áspera ou macia. Isso é o que sentimos ao passar a mão em algo, é a textura do material. Quando a gente passa a mão, a gente sente a textura do material que nós estamos tocando. Lá na página 58, nós temos os brinquedos. Os brinquedos também são objetos que podem ser feitos com diferentes materiais. Confira alguns exemplos nas imagens a seguir. Aqui nós temos brinquedos coloridos feitos de plástico. Aqui abaixo, brinquedos feitos de tecido. E aqui por último, nós temos brinquedos feitos de madeira lisa. Na página 59, nós temos os sentidos e as características dos materiais. Então, crianças, é por meio dos nossos sentidos que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. São os 5 sentidos que nós temos, que nós podemos perceber tudo o que está ao nosso redor. Cada um dos sentidos está relacionado a uma parte específica do corpo: olhos, orelhas, nariz, língua e pele. Essas partes do nosso corpo são chamados de órgãos do sentido. Então, aqui nós podemos ver, uma imagem. Aqui nós temos os 5 sentidos: a visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, a visão a gente utiliza, a gente usa os nossos olhos. Para a gente sentir o olfato, o cheiro das coisas, a gente usa o nosso nariz. Para sentir o gosto, o paladar, a gente usa a boca. E para sentir a textura, dos objetos que nós tocamos, a gente usa a nossa mão para sentir o tato. E para ouvir, a gente usa os nossos ouvidos, que é utilizado para a audição. Na página, crianças, 60, nós temos a visão. Agora, vamos especificar os nossos 5 sentidos. A visão. A visão, ela nos permite enxergar as imagens de tudo que nos rodeia. Por meio desse sentido, podemos perceber as formas, as cores, o brilho, o movimento, o tamanho, entre outras características dos objetos e materiais. Por isso, precisamos ter luz no ambiente, pois não somos capazes de enxergar no escuro, Então, aqui nós temos a imagem, que são os olhos. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Eles captam as imagens para que possamos enxergar, Com a audição,
nós ouvimos os diferentes sons, seja eles de um instrumento musical, de carro, do toque do telefone ou de outros objetos, como a televisão. Aqui nós temos a imagem de uma criança que as orelhas são os órgãos responsáveis pelo sentido da audição. Elas captam os sons para que nós possamos ouvir. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o nosso olfato. É por meio do olfato que podemos sentir e reconhecer os diversos cheiros, como o do sabonete, o da madeira, das plantas, entre outros. Aqui nós temos uma imagem de uma criança que está usando o nariz, né, para sentir o cheiro das flores, que o nariz é o órgão responsável pelo sentido do nosso olfato. Na página 61, o paladar. O paladar é um sentido que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Por meio dele, conseguimos diferenciar os sabores como doce, salgado, amargo e azedo. A língua é o órgão responsável pelo sentido do paladar. Aqui a criança está apontando, né, para a língua, pois é o órgão responsável por a gente sentir o gosto das coisas, os sabores. Por meio do sentido do tato, podemos perceber e reconhecer a temperatura, a textura e a forma dos objetos e materiais, entre outras características. Então, a pele é o órgão responsável pelo sentido do tato. Por meio dela, sentimos o toque e percebemos sensações como frio e quente. Sabemos se um objeto é liso ou áspero, só de nós tocarmos, né? Então, crianças, algumas pessoas podem não ter todos esses sentidos desenvolvidos, como é o caso das pessoas com deficiência visual, né? Então, elas enxergam muito pouco ou não enxergam nada. Há também pessoas com deficiências auditivas. Elas não ouvem ou têm dificuldade de ouvir. É importante compreender que as pessoas são diferentes entre si e que todas elas devem ser valorizadas e respeitadas. Na página 62, você sabia que as pessoas que não possuem a visão ou a audição desenvolvida utilizam os demais sentidos para perceber o mundo e interagir com ele? Existem estratégias que permitem que elas se comuniquem com o alfabeto, como o alfabeto Braille, que é a linguagem de sinais. Aqui nós temos uma criança, né, com deficiência visual, ela tá lendo no sistema Braille. É um tipo de escrita que permite a leitura como o tato das mãos. Ela está passando as mãos nas letrinhas, né, em Braille, e é assim ela consegue ler, se comunicar. Aqui na imagem abaixo, nós temos uma criança com deficiência auditiva. Elas podem se comunicar utilizando a visão para interpretar a linguagem de sinais. Então, aqui eles estão se comunicando com a linguagem de sinais. Então, crianças, vamos aplicar a ciência agora. A gente tem os 5 sentidos. A gente precisa cuidar bem deles, não é isso? Então, para podermos enxergar, ouvir ou sentir o gosto, o cheiro, a textura de objetos e alimentos, é importante cuidar dos órgãos dos sentidos. Veja a seguir algumas dicas importantes. Então, agora vamos aprender um pouquinho a cuidar dos nossos olhos. Não olhe diretamente para o sol. Evite tocar, esfregar ou coçar os olhos. Leia somente em locais com boa iluminação. Não assista à televisão nem use equipamentos eletrônicos como celulares e tablets em locais escuros. Agora, cuidado com nossas orelhas. Não escute música ou outros sons com um volume muito alto. Limpe as orelhas com cuidado e sem utilizar objetos pontiagudos.
Só utilize cotonetes na parte externa da orelha e com o auxílio de um adulto. O cuidado agora com o nosso nariz. Utilize somente água ou lenço para limpar o nariz. Não use o dedo, as mãos ou roupas. Cuidado com a pele. Lave a pele com água e sabão. Não fique muito tempo exposto ao sol. Use protetor solar adequado ao seu tipo de pele para evitar queimaduras. E agora vamos aprender um pouquinho de cuidados com a nossa língua. Escove a língua para evitar que micro-organismos permaneçam nesse órgão. Tome cuidado com alimentos quentes, pois podem causar queimaduras. Agora, crianças, coloquem na página 64. Vamos descobrir. Você sabe de que materiais é feita uma pipa? E por que ela voa? Para descobrir a resposta, sugerimos que você construa sua própria pipa utilizando diferentes materiais e depois brinque com ela em um local adequado. Leia o cordel a seguir, que dá dicas sobre confecção desse objeto. Então, eu vou ler para vocês, tá? Esse cordel para crianças, soltar pipas. Papel, cola e vareta. Como é fácil fazer uma pipa no vento. Soltar no céu e ver. Então, crianças, o que é que vocês vão fazer agora? Não precisa vocês construir a pipa, tá bom? Vamos desenhar essa pipa aqui. Vamos imaginar que vocês vão construir uma pipa e desenha aqui nesse espaço, nesse quadrado aqui abaixo. Como seria a pipa de vocês? De acordo com os cientistas, a pipa precisa estar inclinada para que o vento possa passar por ela e para que ela se mantenha no ar. Então, quem tiver pipa, quiser soltar, pode soltar. Aí vocês fazem um desenho caprichado, depois vocês pintam, tá bom? Então, crianças, a nossa aula de ciências fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima. Beijos!